Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje a gente tem a honra, o prazer de ter aqui como convidada, como entrevistada, a Ana Gageiro. A Ana, enfim, é psicóloga de formação, psicanalista. Ela fez um doutorado na Universidade de Paris 7 sobre a história da psicanálise em Porto Alegre, né, num recorte que vai do início dos 60 até meados dos 90, não é isso, Ana? E a Ana Sim. também é professora da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também coordena a Casa dos Cataventos, que é um projeto lindíssimo, né, de atendimento, de acolhimento a crianças em vulnerabilidade social, que a gente também vai ter oportunidade de conversar mais para o final aqui da nossa conversa. Uhum. Então, Ana, obrigado por ter aceito esse convite, estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço o convite. Que bom, que bom. Eu queria te perguntar, para a gente começar a conversa, como que começou o seu interesse por história da psicanálise, né? Enfim, história da psicanálise no Rio Grande do Sul, como esse tema te convocou, né, a fazer a sua pesquisa, e como você, como professora universitária, vê o cenário da pesquisa em história da psicanálise hoje no Brasil. Olha, Rafael, eu acho que esse interesse, ele foi, como tudo, né, na gente, vai se constituindo de traços, né, de algo que enlaça uma coisa, outra, né. Eu, te ouvindo, comecei pensando que o meu pai, que era uma pessoa que não tinha universidade, tinha segundo grau, né, ensino médio. O meu pai era um enciclopedista. Ele vivia com livro de enciclopédia na mão, com a questão da história, né? Ele era um estudioso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? E da história aqui do Rio Grande do Sul, Revolução dos Farrapos, enfim, né? Então, talvez esse é o primeiro, né? Primeiro enlace, assim. Em 90, lá por 91, o meu ex-marido, que também é professor na URGS, na ciência política, o departamento dele, né, se organizou de uma forma que daí foi a vez dele fazer o pós-doc. Então, em função do interesse dele e meu, a gente combinou que o país de escolha para o pós-doc seria a França. Mas ali, assim, e na minha graduação, os livros da Roudinesco, o História da Psicanálise na França, já foi, assim, eu peguei no final da minha graduação ele, né? Mas já era um livro que me encantava. Então, nessa ida para a França, eu não vou te dizer assim que bom, eu já fui pensando, né? Porque um recorte histórico, assim, estamos falando ainda de um período em que não era comum os psicanalistas fazerem mestrado e doutorado. Então ele foi, né, o meu ex-marido foi com bolsa da CAPES e tal, né, porque ele era vinculado à URGS, e eu dizia, não, eu vou lá, eu vou circular nas instituições psicanalíticas,
eu vou fazer dar continuidade à minha formação, eu vou fazer análise lá com algum dos franceses, né? Porque entre nós psicanalistas às vezes não era nem bem visto que se fizesse mestrado e doutorado. Quer dizer, a formação do psicanalista era a institucional no sentido da instituição psicanalítica, né? Aí eu tô lá no primeiro ano, né? Eu fui circular pela Paris 7, eu não me lembro o que eu precisava, e tinha um cartazinho assim pequeno, quase um bilhete num corredor, anunciando que na semana seguinte começaria as aulas, os seminários da Rudinesco. E quem tivesse interesse, entrasse em contato com ela, tinha lá o endereço não era e-mail, era correspondência mesmo. Aí eu escrevi para ela, né? E ela me aceitou para o curso e tal. E aí, no final da primeira aula, eu não tive dúvida, assim, que eu queria estudar com ela, né? E aí fui conversar e perguntei se ela me aceitava. E ela disse, bom, esboça um projeto e a gente vai conversando. Aí marcamos um encontro e aí foi, né, quando, num primeiro momento, eu pensei, bom, a história da psicanálise em Porto Alegre, né? Não pensei nem no Rio Grande do Sul, pensei em Porto Alegre e, enfim, não tinha datado ainda ali um período. Quando eu cheguei para a conversa com ela, ela me disse, não, mas escuta, né? Tu tem que estudar, tu tem que propor, tu tem que fazer um projeto com a história da psicanálise no Brasil. Eu disse para ela, bom, no nosso próximo encontro eu vou te trazer o mapa do Brasil e tu vai entender por que eu recortei, né, Porto Alegre, nem o Rio Grande do Sul. Você vê, o meu estado é o Rio Grande do Sul, nem o Rio Grande do Sul eu dou conta, né? E falei um pouco para ela das condições em que ainda que se faz pesquisa aqui, não tem, né, um staff todo agora que isso, né, mas na época não tinha um staff todo, né, de pessoas que pudessem ajudar e pesquisar junto, monitores né, enfim. E bem, e aí foi que, né, ela me aceitou, aí eu comecei também a tentar bolsa, né, com a CAPES, o CNPq. Aí depois de um ano eu consegui, né? Mas eu estava decidida que mesmo que eu não recebesse uma bolsa específica para mim, eu ia cursar de qualquer maneira, né? Eu fui dispensada dos estudos ali, os iniciais, né? Eu fui direto para os estudos doutorais, porque eu já tinha umas 2 especializações aqui, que pelo tempo e tal, eles analisaram meu currículo e me dispensaram, né? E bem, e aí foi, né, de 93, na verdade, eu comecei, né? A 96 eu retornei, né? E retornei depois para a defesa no ano 2000. Eu ainda fiquei aqui, eu vim 2 vezes aqui em Porto Alegre fazer entrevistas, né, pesquisa de campo e tal. E aí, em 2000 eu defendi. Entendi. Então foi assim, não foi uma coisa de desde o início, quando eu fui para a França, eu sabia que eu queria, né? Acho que foi sendo tecida essa, foi uma construção, assim, né? Sim. Passou por um encontro, né? E passou por um encontro, um belo encontro, um acolhimento super importante dela, ela foi muito acolhedora. Era um momento, eu peguei talvez um momento muito difícil da Rudinesco, que, entre outras coisas na minha vida, acho que talvez tenha me impactado de eu ainda não ter publicado a tese na íntegra, né? Porque eu pego ela no momento em que o livro sobre o Lacan, que seria o terceiro da história da psicanálise na França, tinha saído e era uma guerra em Paris.
os contra, os a favor, as ameaças que ela sofria, a IPA batendo nela, porque isso era um livro que eles deviam ter escrito, os lacanianos batendo. Cada vez que eu chegava na casa dela para a gente fazer né, o nosso trabalho, ela, né, me mostrava as coisas que recebia, ameaças, coisas muito assim, era o calor do momento do lançamento do livro, né? Os efeitos do recém-lançamento do livro, que foi muito pesado, assim, foi um período muito difícil, que foi inclusive ali que ela começa a parar de escutar pacientes, né? Em função desses efeitos, em função então dos convites que ela começa a ter no mundo todo para ir lançar o livro, para dar conferências, né? Então ela se ausentava muito. Mas foi bem interessante assim ver, né? No que se mexe quando se mexe com a história e com alguns personagens e com essa, como a Emília falava, né? Com esta história que não é a oficial. Pois é, não é, de fato é um marco, né? E ele se repetiu em outras vezes na trajetória dela de judicialização, né? Do texto Exatamente. histórico. Acho que Sim. A são família do pontos. Miller, né? Tem um processo longo com ela, enfim. Tem. Pois é, e acho que isso também é uma coisa que eu queria te perguntar, porque de fato é um terreno muito delicado, né? Sempre que a gente vai mexer com história, a gente acaba levantando coisas que, enfim, deveriam não aparecer ou qualquer coisa assim, né? E, você acha que isso tem a ver um pouco assim com uma espécie de ausência de um programa geral, assim, né? De um programa grupal de pesquisa em psicanálise, porque o seu trabalho é uma referência no meu trabalho, né? Uhum. E sempre que eu preciso caçar coisas do Rio Grande do Sul, eu pincelo os seus artigos, pincelo e, Uhum. e acho pouca coisa além Sim. do seu trabalho que seja um trabalho histórico mesmo, né? De sistematização histórica dos fatos. Você acha que pode ter a ver com essa coisa da judicialização, essa escassez em termos de grupo? Olha, eu acho que tem. Porque eu acho que quem se propõe a fazer história, seja, né, historiador ou psicanalista, né, com esse, vamos dizer assim, essa interface, né, da psicanálise, da história, bom, né, a gente sabe que é com essa é a nossa matéria, né, é o oficial e é aquilo que vem de forma, né, na forma de outras narrativas. É o documento, né, e é também aquilo que muitas vezes eu ouvi, né, nas entrevistas que eu fiz, se tu desligar se tu desligar o teu, né, o microfone, eu te conto, né? Então, isso é fazer história, né? Então, e eu aprendi isso com a Rudinesco muito, assim, né? Essa coisa que romanceia também a história, né? Que conta a fofoca, mas que também conta o fato, conta os imaginários, né? Então, acho que quem vai para o campo da história tem que ir um pouco advertido disso, né? De que esta é a matéria com a qual se lida, né? Senão a gente faz a geografia, né? Como Jones, eu te ouvi falando outro dia, né? Eu estava no YouTube, estava te acompanhando, né? E tu estava um pouco comentando, né? Do trabalho do Jones, que bom, né? É o trabalho oficial da IPA, né? Mas é um Freud ali limpinho, né? Asséptico, enfim. Mas eu acho que aí a coisa da história, da pouca produção, eu tendo a ver, aqui no Rio Grande do Sul, sobretudo, né? Por dois vieses. Assim. Eu acho que tem a nossa condição nacional brasileira de que a gente não cuida da história, a gente tem um olhar um pouco, né, desdenhoso, e mesmo eu estou falando nós, academia, né? Eu acho que
Agora nós estamos resgatando alguns estudos, né, importantes, isso vem vindo né, de um certo tempo, dos estudos neocoloniais, a questão nossa da escravidão, que a gente não ainda fez, né, a história suficiente disso, enfim, né, toda a nossa questão sintomática com o fazer história, né. E, particularmente aqui no Rio Grande do Sul, o que me parece, a minha interpretação, e ouvindo as pessoas que eu entrevistei, me parece que tinha assim, essa hegemonia da IPA, né? A SPPA. Então, eles se autorizavam, digamos assim, bom, se alguém vai contar a história da psicanálise ou vai fazer algo da história da psicanálise, somos nós, né? Mas não faziam, né? A gente vai encontrar muito poucos artigos, tu deve ter pesquisado, muito pouco fizeram, né? Quando eu fui entrevistá-los, várias vezes eu ouvi essa frase: ah, mas esse trabalho quem tinha que fazer era eu. Ah, mas esse trabalho, né, é nosso, né? Assim, de novo, né, como se a psicanálise fosse uma propriedade, né, da instituição oficial, né? Então, ali não acontecia, né, uma produção nesse sentido, e os demais, acho que tinham dedos, tinham um cuidado, né, muito grande. Depois, lá adiante, nós vamos falar nos carusianos, né? Tinha um cuidado muito grande. Quem tangenciava a psicanálise, ou quem mexia com a psicanálise, fazia isso muito na moita, né? Tanto do sentido clínico, quanto estudar, e, enfim, porque tinha essa hegemonia que ela era muito dura aqui no Rio Grande do Sul, da IPA, né? Da primeira IPA, da SPPA. E eu acho que isso também teve reflexos na academia, né? No sentido de que lá, se tu pegares os currículos dos cursos né, de psicologia, é uma disciplina de história da psicanálise e babaus, né? E história da psicanálise na França, tarará, nos Estados Unidos, muito en passant, né? E muito pouco ou quase nada do Brasil. Então, também na academia é difícil encontrar parceiros assim que tomem, né, a história como algo bem, né, a ser mais. Eu acho que agora vem surgindo, assim, né? Eu e a Lúcia fomos as primeiras brasileiras orientandas da Rodinesco. E isso já era década de 90. E isso também, né? Esse pouco trânsito dos psicanalistas também na universidade, né? No sentido daquilo que eu te falava, de fazer mestrados, de fazer doutorados, né? Não, acho que isso dá um bom mapa mesmo, né? Para a gente pensar nessa rarefação mesmo. E acho que, bom, vamos começar a puxar a coisa da história mesmo aí, né? Da psicanálise de Porto Alegre. Um pouco para entender como é que a coisa desembocou nesse cenário que você está falando, né? Que é, enfim, do que eu acompanho, né? Dos seus textos, eu entendo um pouco o movimento psicanalítico gaúcho ganhando força a partir dos anos 50, né? Que quando voltam esses primeiros didatas da Argentina, né? Que vão formar ali a SPPA, e todos eles muito fortemente ligados ao campo da psiquiatria, né? Quase todos psiquiatras, acho que exceção da Zaira Martins, acho que quase todos eram psiquiatras, né? E eles foram, enfim, tradicionalmente os que mais barraram, né, de algumas maneiras, diretas e indiretas, a chegada dos psicólogos e psicólogas, né, para a formação de psicanálise. Isso atravessou um tanto a ditadura, né? Uhum. E aí, enfim, tem um texto seu, você pega acho que é uma fala, uma entrevista que você fez com o Cláudio Aiziric, lá daí, que ele diz que ser psicanalista se confundiu por muito tempo com ser psiquiatra, né? Em Porto Alegre.
Você concorda com isso? Te parece que é isso mesmo? Como é que você vê? De novo, né? É uma leitura a partir de um lugar hegemônico, né? De entender que a oficialidade da psicanálise está na IPA, né? Então, quando o Cláudio enuncia isso, né? É desse lugar que ele está dizendo, olha, como a IPA não aceitava psicólogos, né? A IPA de Porto Alegre não aceitava psicólogos, né, para fazer formação psicanalítica, fazer análise didática, enfim. Ela só era aberta a psiquiatras, né? Então, ser psicanalista era sinônimo de ser psiquiatra, né? Inclusive, eu imagino que, inclusive, nas práticas, né? Nas práticas clínicas Davi Zimmermann no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? Enfim, aí é um capítulo também. Então, eu concordo nesse sentido, pela visão de uma desmentida, né, de um recobrimento que havia, sim, em torno dessa oficialidade institucional, já outros namoros com a psicanálise, pessoas importantes se dedicando ao estudo da psicanálise e praticando, né? Mas muito na surdina, porque havia um controle muito grande. Uma das pessoas mais assim, né, brilhantes nossas aqui, que foi o meu primeiro entrevistado, e, na verdade, assim, com ele eu quase fiz um roteiro, né, de entrevistas, o professor Luiz Oswaldo Leite, da URGS, já aposentado, e que ele trabalhava com disciplinas de história da psicanálise, né? E ele é um ex-jesuíta, né? Que foi daquela leva de jesuítas que se encanta com a psicanálise, né? E vai, então, e deixa, né, deixa de ser padre, né, deixa de ser celibatário, se casa, enfim. E ele diz, olha, a gente se analisava, né, aí com os carusianos, mas a gente não contava para ninguém. E eram análises com divã, enfim, mas a gente não contava para ninguém porque a gente sabia que a psicanálise oficial era outra, né? Então tinha uma clandestinidade aí, né? Que vamos dizer assim, que fazia com que o Cláudio, né, a Ziric, afirme isso, né? De que os psicanalistas são eles, os psiquiatras. E um parênteses, eu não sei se tu sabe, a SPPA foi a última no mundo a abrir e a aceitar a primeira turma onde já tinham, então, psicólogos para fazer formação. E, segundo um dos meus entrevistados, que é psicanalista da IPA, ele diz assim, não pensa que foi por uma decisão assim, como os psicólogos são interessantes, como podem também contribuir com o debate e, né, vamos abrir. Porque a IPA tinha sofrido um processo, isso tu deve saber mais do que eu, um processo da Associação dos Psicólogos norte-americano, que queriam fazer formação e eram barrados em algumas dos institutos. Essa ação durou anos e foi milionária, a IPA perdeu, né? E no momento que ela perdeu e ela teve que pagar, teve que pagar, né, custas do processo milionárias, ela então declarou a todas as suas afiliadas, né, que ainda não aceitavam psicólogos para fazer formação, de que aceitassem, né, porque esses processos iam seguir acontecendo. Uau, não sabia que era. Primeiro, não sabia que tinha sido a última a aceitar do mundo. Estou bastante impressionado com isso. Sim. Sabia que tinha sido uma das últimas, mas não sabia que a razão era essa. Sim. Uau. Então, em 90, na Assembleia Geral de 1990 da SPPA, eles, não vou lembrar agora quem era o presidente naquele momento, ele anuncia,
né? As contas gerais, né? Toda a prestação de contas ali do biênio, triênio e tal, e anuncia, né, que a partir então do ano seguinte, né, a seleção para fazer então formação analítica já vai ser aberta então para psicólogos também, além de médicos, psiquiatras. 91. Uau, que coisa. É muito recente, né? É muito recente. Então, o que o Cláudio diz, né? Não, tem tudo a ver mesmo com essa, né, essa oficialidade, né? E aí é curioso, assim, né? Porque também, né, acompanhando seus textos e estudando um pouco mais do Rio Grande do Sul, eu, enfim, fui tendo um pouco a impressão de que queria ouvir de você se concorda ou não, que havia aí uma psiquiatria nos anos 50, em Porto Alegre, que tinha práticas clínicas muito ecléticas, né? Eu lembro de ter visto alguns depoimentos de psiquiatras falando: a gente estudava psicanálise e tal, fazia análise, mas quando a gente trabalhava nos hospitais públicos ou privados, era de manhã tinha sessão de descarrego, à tarde fazia terapia, à noite ia trabalhar na terra, quer dizer, era um conjunto muito eclético mesmo de práticas clínicas. E o discurso que aparece, né, da chegada da psicanálise é de que a psicanálise de alguma maneira uniformizou, deu um certo contorno, deu uma orientação para uma prática clínica que estava muito difusa, assim, muito dispersa, né? Bom, eu não sei se isso explica essa ligação tão forte, né, entre a psiquiatria e a psicanálise no cenário gaúcho, pensando especificamente em Porto Alegre, porque também eram presenças em torno de associações profissionais, conselhos, né? Um pé forte na universidade, na URGS, né? Pelotas também tem uma história lá com a universidade, mas você acha que faz sentido assim pensar que essa ligação tem tanto a ver com esse discurso de que a psicanálise ofereceu uma uniformização das práticas clínicas, então ela deu uma organizada no campo? Olha, eu acho que desde da experiência, né, no Hospital São Pedro, a partir da unidade Melanie Klein, né, a partir da Clínica Pinel, né, que teve Blaia, né, Marcelo Blaia Pérez, teve uma influência assim, muito grande na formação, então, dos psiquiatras, porque ali na unidade Melanie Klein, do Hospital São Pedro, era muito interessante, porque ali era um lugar de residência, né, para aqueles que iam para a psiquiatria, da medicina da URGS, né, coordenado pelo Davi Zimmermann, né? Então ele tinha essa dupla atividade. Ali eles faziam alguma coisa de residência e de especialização, né, em psicanálise, né? E o Davi também estava e dava seminários na SPPA, isso, bom, a partir de 63, né? Então, as coordenações, e tinha, né, a coordenação da residência e da especialização na universidade, no curso de medicina, também era normalmente coordenado por algum psicanalista que era da SPPA. E só acontecia na troca dessas coordenações, mas era entre eles, né? Então se formou uma leva, né, via medicina da URGS, uma leva de psiquiatras com essa inflexão muito importante, muito forte da psicanálise, né? Uma psicanálise com, vamos dizer assim, um viés kleiniano mais forte, né? Então, isso ali
Porque antes disso, e também na Clínica Pinel, nós, enquanto estudantes de psicologia, fazíamos também estágios, né? Antes disso, o que nós tínhamos era o que se chamava socioterapia, as praxiterapias, né? Que um pouco ainda tem, né? Alguns elementos disso, né? Mas hoje com um outro sentido, né? De que o sujeito estabeleça uma narrativa, né? A respeito daquele fazer, daquela pintura, daquela, né? Enfim, daquilo que ele está produzindo, né? Se lê isso hoje, né? De uma outra maneira. Mas eu acho que sim, eu acho que teve, né? A IPA, nesse sentido, essa primeira IPA, ela deu essa impulsionada, né, para que as práticas, né, também hospitalares, tivessem, tinha os grupos operativos, enfim, e eram feitas, ali a leitura que era feita eram leituras sustentadas pela psicanálise, né? Às vezes de um modo muito tosco, né? Porque ainda não se entendia, não se tinha uma produção na psicanálise suficiente para entender como se escuta a psicose, né? Como se escuta esses casos limítrofes, né? Que ofereciam uma dificuldade maior. Então se falava em manejo, se falava numa série de coisas, né? Que com, né, o andar das coisas na psicanálise e a produção, né, da psicanálise nesse campo, eu acho que aí, bom, né, as práticas foram também modificando, né? De fato, e é interessante ouvir isso, porque pensando aqui no nosso projeto, né, vai ser interessante mapear um pouco o que foram esses lugares, né, o Hospital São Pedro, a Clínica Pinel, porque tinha essa ligação com as residências, né, recebia os residentes em psiquiatria, e bom, e tem uma relação aí com a coisa pública, né? Sim. Era um, salvo engano, eram todas instituições, hospitais psiquiátricos públicos, ou não? A A Pinel Clínica Pinel, não, a Clínica Pinel, ela tinha, acho que até hoje é assim, né? Mas ela tinha um setor ali, a grande parte era pública, né? Mas ele era um hospital privado, né? Uma parte então dele subsidiada, né? Por verba pública, né? Mas eles tinham as alas também de convênios ou particulares, né? Mas uma entendi. coisa que eu acho também importante, e que aí acho que a IPA teve também um papel super importante, o primeiro curso de psicologia aqui do Rio Grande do Sul foi a PUC, né? A PUC tem a sua primeira turma, eu tinha ido atrás 53, a primeira turma, né, de psicologia. E o que aconteceu particularmente na PUC? As disciplinas clínicas eram dadas pelos psicanalistas, né? Que já, não ali inicialmente em 53, mas logo a partir da criação da IPA como study group, né, em 55, por aí eles são reconhecidos, as disciplinas de clínica nos cursos de psicologia passa a ser dado por eles, né? E era a psicanálise que se transmitia ali, né? Então se constituiu, isso eu falo, tem um capítulo da minha tese que eu falo disso, assim, se constituiu no Rio Grande do Sul um contingente de psicólogos clínicos muito bem preparados, no sentido assim, de ler Freud desde o primeiro semestre, entende? De pautar os seus estágios e tal por uma leitura da psicanálise, uma supervisão sustentada pela psicanálise. Existia uma clínica paralelo ao curso de psicologia da PUC, que atendia gratuitamente, isso
desde os seus inícios, né, desde a década de 60, e era o que sustentava aquela prática clínica ali era a psicanálise. Então, também, depois, né, o autorizar-se que aconteceu, o movimento dos psicólogos aqui no Sul, no sentido de autorizar-se, né, aí pela via, principalmente, do lacanismo, ou mesmo, né, já tinha a tradição dos carusianos, veio muito por isso, assim, né, porque era um contingente de psicólogos clínicos que já praticava, né, a psicanálise nos seus consultórios, né? Não ficava um pouco aqueles melindres em relação ao divã, né? Como se isso determinasse alguma coisa, se era ou se não era uma psicanálise oficial, né? Mas eu quero dizer assim, a qualidade clínica do trabalho, né, era muito forte. E isso foi uma transmissão que eu acho que a IPA fez, né? Não... Eles deram o doce, os psicólogos gostaram e depois, bom, nós também queremos ser psicanalistas, que abre as portas aí. Sim. Não, enfim. Não, é incrível, né? A gente também no projeto está tentando mapear essas presenças na universidade, né? Como as transmissões também acontecem. A PUC-Rio é um pouco depois, né, da Gaúcha, que também tem uma história mais ou menos parecida. É interessante a gente estar incluindo isso aí também no nosso projeto. E já que a gente está falando dos carusianos, eu queria também te perguntar, assim, para você contar um pouco o que foi isso, né? Porque aparece com o Malomar Edelweiss em Pelotas, que depois vai para Porto Alegre, funda um núcleo, depois vai para Belo Horizonte. Os carusianos se anteciparam, né, a IPA em alguns lugares, né? Tipo, chegou antes, Porto Alegre é diferente, mas Belo Horizonte, os carusianos chegaram antes da IPA, né? Então, em alguns lugares do Nordeste. E a gente sabe que, enfim, o Círculo ele tinha uma, uma modalidade, assim, né, um entendimento da formação de analistas um tanto espelhado, né, com a IPA de análise didática, né, trazia para dentro, mas, assim, do ponto de vista político, social, da reflexão política, o Círculo era mais arejado do que a IPA. O que você acompanhou, assim, do Círculo Carusiano? Acho que, do ponto de vista político, eu acho que eles tinham alguns problemas, né? Porque acho que originalmente a proposta do próprio Igor Caruso, né, era fazer esse espelhamento com a formação analítica, né, mas numa lógica, né, de uma certa retirada da teoria, né, de conteúdos que, bom, né, tinham mais a ver com as pulsões, tinha mais a ver com a questão da sexualidade, né? Então, não à toa que os padres se encantam, né? Assim, os jesuítas, estudiosos já da psicanálise, se encantam com a proposição. O Viktor Frankl, né, que vem também nessa linha, e eu me lembro da chegada das ideias dele aqui, era um pouco isso, era mais assim, a busca de sentido para a vida, né, por uma via que era uma via de uma interrogação psicanalítica, né, mas que retirava, né, fazia uma certa pasteurização pela via do sexual, né? Então, nesse sentido, atrai a Igreja Católica, né, que ouvia as pessoas em confissão,
né, que dava orientações para as pessoas no confessionário, né? Então a psicanálise carusiana chega com essa proposição de que, bem, aqueles elementos ali da psicanálise freudiana, né, em sendo retirados, ele ficava mais palatável, né? Então, nesse sentido, que eu acho que teve algo aí de não sei se dá para dizer problemático, mas bem, né? Foi um jeito, de um contingente de pessoas muito interessantes, porque os jesuítas são, né, estudiosos, eles se dedicam, né, são muito preparados, tanto que, bom, né, eles fundam lá em Pelotas, né, o curso de psicologia e tem esse viés psicanalítico também forte, né? E aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, eles são responsáveis também pela fundação do curso de psicologia da Unicinos, né? Através do Aloísio Keller, né? Junto com Malomar, enfim, eles vão dando início ao curso de psicologia, que desde o início também é um curso que acolhe muito bem o ensino psicanalítico, né? E tem aquela experiência fantástica de Cuernavaca, né? Que é uma certa reunião de jesuítas para fazer formação psicanalítica, né? Então, acho que tem essa. Posso te contar um pouco da experiência de Cuernavaca? Eu não sei se todo mundo do grupo está ciente. É importante, porque é um marco, né, na relação entre a psicanálise e o movimento católico, religioso. Né? Então, é um momento ali. Eu não me lembro, me ajuda aí em que período é. Eu acho que é na década de 60, né? 60. Eu acho que foi, não sei se não foi nos anos 60. Por esse interesse, né, de vários jesuítas em estudar a psicanálise, enfim, se reúne em Cuernavaca, se faz tipo assim um retiro, né, de vários dias com padres jesuítas, né, só estudando psicanálise e com alguns, se analisando com alguns, uns escutando outros, e algo intenso, assim, eu não me lembro exatamente qual era a duração, mas algo do tipo de uma semana, sei lá, né? E a Companhia de Jesus, né, investindo nessa formação, entendendo que era necessário se apropriar da psicanálise, era necessário, né, que os seus padres entendessem e tivessem uma formação de qualidade nisso. Não? Só que os efeitos de Cuernavaca, assim, no retorno disso, a maioria deixou de ser padre. E aí a experiência foi abortada, senão não se teve uma segunda edição, né? E muitos deles, então, vão seguir num trabalho com a psicanálise, né? Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, eles chamavam de Círculo de Psicologia Profunda, para te ver assim esse elemento da psicanálise que lá Caruso já, né, questionava algumas questões ali da teoria, principalmente a questão da sexualidade. Então, aqui a denominação que foi dada era psicologia profunda, talvez para tornar mais palatável, né, Belo essa prática. Horizonte também teve esse nome no começo. Também, Sim. de alguma maneira, com uma IPA hegemônica tão forte, uma nomeação dessa até protegia, né? Protegia porque alguns carusianos que eu entrevistei me relatavam que a IPA perseguia, assim, de mandar chamar para conversar, para saber que prática
tentar informações, que prática clínica era essa, se trabalhava com divã, como é que era. Por isso que o Leite diz, bom, muitos de nós se analisava, mas era na surdina, né? A gente não contava que fazia análise. Então, agora, acho que eles, aí do ponto de vista político, né, mas aí mais restrito no sentido de uma política de expansão da psicanálise, né, eu acho que eles têm essa contribuição assim de não à toa que muitos deles depois se tornam lacanianos, né? Que, bom, Lacan vem e vai fazer essa ruptura com a IPA, vai dizer, olha, né, a psicanálise não é, né, não é propriedade. Então, eu acho que eles, do ponto de vista de uma política da psicanálise, né, eles foram os primeiros, e no capítulo que eu trabalho isso na minha tese, eu digo isso, assim, eu chamo de a primeira psicanálise fora da IPA, alguma coisa assim. Até no sentido de resgatar esse valor desse pioneirismo deles, né? Porque fica muito atribuído aos lacanianos, né? O analista se autoriza desde si, com outros, enfim, né? Bom, né? E vamos ser psicanalistas, independente se a IPA autoriza ou não, né? Isso ficou muito, eu acho, né, do lado do campo lacaniano, e eu acho que esse valor no campo assim da política da expansão da psicanálise, eles tiveram, assim, né, eles estiveram dentro de vários cursos, foram responsáveis por vários cursos de psicologia. Né? Eu consegui ainda entrevistar a Gerda Kronfeld, que ela foi, né, esposa do Matias Kronfeld, que é também um dos fundadores de Pelotas, né? E a Gerda se analisou com Caruso e fez a formação em Viena. Então ela deixa tudo aqui e vai para lá e faz a formação dela toda lá. Ela fica 3 anos, eram formações mais curtas, né? Fica 3 anos lá e retorna e passa a atender, enfim. Atende crianças, né? Então, eu acho que, na tua pergunta, né, assim, eu acho que tem esse arejamento, né, para um autorizar-se, né, só que, ao mesmo tempo, né, tem esse aspecto de uma certa dessexualização, né, de retirar um pouco a sexualidade da teoria e propor um pensar o sentido da vida e tal, né, trabalhar numa outra direção, assim. Né? Quando a gente trabalha um esvaziamento de sentido, né? A proposição clínica de trabalhar o sentido da vida, acho que é um barco meio furado, mas enfim, né? Eu acho que teve aí os efeitos de, bom, depois deles, e muitos deles vieram para o campo lacaniano, né? Aberto ao campo lacaniano até hoje, os círculos, né? Enfim, são marcadamente em vários lugares, né? Exatamente. Verdade. Não, muito bom. E deixa eu fazer uma outra pergunta, avançando um pouco mais. Tenho um pouco de interesses próprios nessa pergunta, porque são coisas que estão me inquietando na minha pesquisa do doutorado também, e acho que vão ter efeitos para a nossa pesquisa do grupo, né? Chegando já um pouco mais no período da ditadura, assim, nos anos 60. A SPPA, ela é contemporânea da ditadura, né? Ela é reconhecida como sociedade exatamente no ano do golpe, né? É verdade, sim. Marca, né, essa entrada. E é uma entrada curiosa, assim, porque tentando entender um pouco a composição, né, dos analistas, ali, dos didatas e dos primeiros grupos que eles mesmos formaram, me parece um grupo muito heterogêneo. Tinha gente, sei lá, o Ciro Martins era um cara que vinha de anos ali de uma ligação com o Partido Comunista Brasileiro, isso aparece nos escritos literários dele,
declarado, assim, né, público, declarado, que isso fez parte da vida dele até ali os anos 50, né? E por outro lado tem algumas outras histórias, né? Lembro da história do Davi Zimmermann, uma posição muito complicada quando o caso Amilcar Lobo estoura, que ele tenta passar um pano quente que não dá muito certo e aí, enfim, tentando entender um pouco como que era essa composição heterogênea. Acho que é importante também de sublinhar para não parecer que, bom, não é porque eles eram fechados e muito rígidos em relação à entrada dos psicólogos e psicólogas que era todo mundo apoiador da ditadura. Estou tentando um pouco desconstruir essas coisas na minha tese. Mas, enfim, queria ouvir de você, assim, como é que você entende essa composição heterogênea, se você concorda, e que efeitos teve isso no movimento psicanalítico mesmo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no período da ditadura. Sim, sim. Eu acho que a IPA, a SPPA, né, mais especificamente, ela pagou um certo preço, né, dessa aproximação aí desse reconhecimento como sociedade, junto com, né, o nosso golpe militar. Pagou no sentido assim de que, bom, todo aquele empenho, toda aquela arregimentação, né, para se afirmar enquanto instituição psicanalítica, porque era um grupo de estudos, né, até então, e toda a constituição do instituto dentro das sociedades psicanalíticas, né, da IPA. O instituto é o coração, né, é onde os didatas trabalham, é onde os didatas formam, né, os novos psicanalistas. Então, vocês, né, imaginam que arregimentar, né, pessoas para trabalhar em tudo isso. Acho que isso, de uma certa maneira, retirou força de uma combatividade, né, institucional para o que estava acontecendo lá fora, né? Diferente dos argentinos, que já vinham organicamente mais, né, em condições, né, de contestar os golpes todos que, né, na América Latina, enfim, e se posicionar, né? Mas o que é interessante, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, entre os entrevistados, e primeiro o quanto o Partido Comunista, o Partidão, né, era forte no curso de medicina. Assim, quanto tinha de professores e estudantes filiados ao Partidão, tá? E também na SPPA. Só que tinha as duas, ou mais, não só duas, mas mais posições, né? Um dos meus entrevistados me dizia assim, quando as pessoas estavam muito inflamadas, enfim, o debate político, né, vinha para dentro da instituição e conduzido muitas vezes pelos nossos colegas que eram do Partido Comunista, ou depois já estavam na clandestinidade, estavam militando na clandestinidade. Os demais, o discurso institucional, assim, o fulano está atrapalhado. É uma expressão bem psiquiátrica. É melhor escantear o fulano institucionalmente, porque ele está meio atrapalhado, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos psicanalistas, e foram vários os relatos que eu tive, ajudaram a esses que estavam atrapalhados a fugir, a se esconder. Teve casos assim, de psicanalistas que acolheu dentro da sua casa, porque ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, acolheu vários que militavam na clandestinidade, que a polícia política estava atrás, e, bom, né, até as coisas acalmarem, enfim, né? Então, dentro da SPPA teve, né, esse caldo assim de uma diversidade em relação, né,
as condições políticas do momento, né, e a forma de se posicionar dos colegas, né, desde vamos dizer assim, de uma quase aproximação a um desequilíbrio no atrapalhado, né, para tentar, então, retirar o sujeito da sua formação, né, e, de outro lado, de auxiliar que ele permanecesse na clandestinidade, militando, né, mas com alguma proteção não oficial da instituição, mas, né, dos psicanalistas mais já entre os didatas, né? Um dos que eu entrevistei, ele disse que eu me cansei de abrigar na minha casa por semanas, assim, fulano, beltrano, nananã, ficavam aqui, porque politicamente eu não me posicionava, eu era presidente naquela época, né, da sociedade, enfim, então né, mas ficavam dormindo lá numa garagem que eu tinha e tal. Que coisa incrível, né? Tá em consonância um pouco com relatos, né, da militância gaúcha, né, pela proximidade com a fronteira com o Uruguai, de atuar como motorista, ajudar a cruzar a fronteira, depois voltar, receber, né, as pessoas. Agora, assim, eu tive uma experiência quando eu acho que, não sei se foi a última vez que a Rudinesco esteve no Brasil, ou foi a penúltima, ela estava, naquela época, pesquisando, ela estava escrevendo sobre o Lebovici, que era, né, presidente, então, da IPA, no período em que todo o caso Amilcar Lobo aconteceu, né? Aqui era o Davi Zimmermann, né, o presidente da sociedade, o Lebovici, então, o presidente da IPA. E ela, então, eu fui com ela, foi uma negociação de meses que eu fiz, que eu intermediei com a família e com o Leão Cabernet, para ele dar uma entrevista para ela, né? E nós fomos, né? 3 advogados na sala, entre os advogados, um era o filho dele, que é, né, advogado. Então, 3 advogados, ele, eu e a Rudinesco, né? Porque ela queria entender o que tinha se passado ali. Eu tenho que achar se está comigo. Eu estava agora te ouvindo, pensando, tá comigo essas fitas ou tá com a Rudinesco, né? Porque como o trabalho era dela, eu tenho que ver se eu tenho cópia disso. Tá? Nossa, mas eu me lembro que foi uma tarde inteira assim, de entrevista e às vezes quase indo para o bate-boca, né? Porque ela confrontava algumas afirmações dele, os advogados intervinham, mandava parar, enfim, né? E quando eu nunca vou esquecer dessa cena, nós entramos no elevador, ela me olhou e disse: é um fascista. A gente conhece um fascista. Na primeira frase, ele defende a família, olha só, eu vivo aqui com a minha família, com meus filhos, eu sempre fui uma pessoa de bem, o discurso da pessoa de bem, né, do sujeito de bem. Na primeira frase, ela disse, na primeira frase eu vi que eu estava falando com um fascista. uau! Nossa, isso, enfim, seria incrível encontrar essa fita, É, transcrever. eu tenho que procurar mesmo, mas acho que é uma entrevista que talvez já esteja transcrita. Eu posso pedir para ela, assim. Foi uma tarde inteira de entrevista. Inteira e intensa, imagino. Nossa, com muitas interrupções. Isso não pode perguntar, né? Desliga o gravador. Mais uma versão aí da judicialização também, né? Sim, Ali a sim. coisa, o bicho pegou mesmo, né? É.
Então, ali, acho que o tipo de defesa que ele faz de si, né? E acho que mostra bem, assim, que tinha um comprometimento político importante, que ele sabia das práticas, né, do Amilcar Lobo, assim. Ele nega, ele seguiu negando até o fim, né? Bom, teria um monte de coisa para te perguntar a respeito. Tem um personagem, é que realmente vamos deixar para outro momento, porque eu também queria te perguntar das coisas das clínicas públicas, né? Uhum. Mas eu tenho um personagem nessa história que me inquieta muito, que é o Ernesto Laporta, que é gaúcho, né? E Sim. teve uma posição e depois saiu, quer dizer, isso eu vou querer te perguntar em outro momento, para a gente seguir aqui. Uhum. Não, eu tenho o livro dele. Mas, Do Ernesto assim, Laporta. teoricamente é fraquíssimo, assim. Mas, enfim, ele é um personagem. Ele é um personagem Caso, que né? ficou meio escanteado aqui na SPPA. Né? Ele ficou muito tempo no Rio, né? Depois ele vai para o Rio. Isso, isso. Mas que eu ia te perguntar, bom, não é sobre o caso Amilcar Lobo, mas enfim, tem um pouco a ver com o que a gente tem mapeado no projeto, que são as ocorrências das clínicas públicas que começam a aparecer nos anos 70 e nos anos 80, em vários lugares, né? No Rio, em São Paulo, e ia pedir para você comentar que notícias você teve assim de clínicas públicas de psicanálise, que compromisso da psicanálise gaúcha com a esfera pública aconteceu. Estou chutando aí que tenha a ver com esse período anos 70 e 80, em função do que aconteceu no Rio e em São Paulo. Mas o que você tem de notícias assim para a gente mapear? Eu acho que a gente tem como uma primeira experiência, né, de um acesso a uma clínica psicanalítica, né, nesse sentido assim de uma clínica pública, aquilo que eu falei da clínica da PUC, né, que era um local de estágio, era, acho que um dos principais locais de estágio do curso de psicologia, era muito procurado, me lembro que era uma seleção dificílima para entrar como estagiário, né? E era uma clínica gratuita, né? E realmente, assim, tinha uma procura bastante grande. Então, isso já ali desde sei lá, meados da década de 60, a clínica, né, começa a funcionar, né? Atendendo criança, adulto, enfim, lá no prédio, que era o antigo Colégio Champagnat, porque aqui no Rio Grande do Sul a PUC é marista. Eu acho que tem em outros lugares do Brasil que é jesuíta, né? Eu não sei, eu tô rindo porque eu fiz o meu colegial num colégio marista, em Santos. Então, aqui Nada a é ver, marista. E mas aí, bem, então eu acho que nós tivemos como uma primeira experiência isso, né? Depois, aquilo que eu reforcei antes, de que esse contingente grande, né, de psicanalistas ou de psicólogos trabalhando, né, sustentado pela psicanálise, produziu muitas experiências, aí já entramos na década de 80, né? Produziu muitas experiências assim de reunir colegas, né? Abrir um lugar que fosse de fácil acesso no sentido financeiro, né? Mas era assim, eram muitas dessas experiências, né? Pessoas que estudavam juntos, que tinham grupos de estudos já, então o movimento lacaniano chegando, as pessoas, né, estudando junto, oriundos também da URGS, principalmente, né? E tentando fazer algumas experiências comunitárias, no sentido de abrir uma casa, alugar uma casa em conjunto, né? E acolher quem chegasse, né, de uma forma que fosse acessível a pessoa ter um tratamento.
Isso foram muitas as experiências, né? Aí já mais a partir da década de 80, né? Eu não sei se isso aconteceu em Rio e São Paulo, mas imagino que sim também. Sim, e a gente está tentando mapear isso, né? Acho que cada região vai tendo a sua particularidade, né? A gente, nas conversas que a gente teve com o Jorge, com a Emília, a gente foi entendendo, por exemplo, sei lá, como o movimento haitiano foi importante em um primeiro start, né, em São Paulo, no Rio também, na revista Radice também teve uma importância muito grande. E o que a gente tem assim de recolhido, né, do cenário gaúcho pelas suas pesquisas, né, é justamente essa forte presença do movimento lacaniano que chega nos anos 80, né, a chegada dos psicólogos, das psicólogas para as formações em psicanálise, a chegada dos argentinos no final dos 70, né, que foi muito importante. A Emília falou um pouco da experiência também da psicanálise de grupo, que começa. Já tinha, né? Quer dizer, a psicanálise de grupo já era praticada pelos didatas da SPPA, porque eles se formaram na Argentina, né? Mas... O Ciro Martins, né? Ele tem um livro sobre psicanálise de grupo, né? E ele foi o Ciro Martins, eu entrevistei 3 vezes ele, e ele era um cara, por exemplo, que era um didata da IPA, e ele me dizia que ele era mal visto, inclusive, na SPPA, porque ele dizia para o paciente que o paciente pagasse aquilo que podia. Mas ele era um comunista, né? Ele era um cara que tinha um olhar, né, diferente assim, para essa relação, né, de aonde a psicanálise pode chegar, quem tem acesso, né, à psicanálise. Ele atendia pelo valor que o paciente pudesse pagar. Incrível, né? Incrível. Tem algumas histórias assim na biografia dele. É interessante um pouco para desconstruir essa ideia meio em bloco, né? Quer dizer, tinha forças progressistas, vamos chamar assim, de uma maneira genérica, né? Dentro da SPPA. E acho que com a chegada de todos esses movimentos, né? Os movimentos lacanianos, enfim, a psicanálise de grupo, né? Que a Emília lembrou a gente. Tudo isso de alguma maneira compõe uma certa força, né, no movimento e reconfigura ele um tanto, né? E como você vê essa composição de forças, né? E se essas forças todas, né, que vão correndo em paralelo à IPA, vão andando na direção de clínicas públicas, se elas fomentam. Estou perguntando porque também a sua pesquisa vai até meados dos 90, né? Então imagino que você deva ter passado por essa primeira década pós-fim da ditadura, né? Da transição. Eu acho que tem um elemento aí bem importante de resgatar, né? A partir, né, da Constituição de 88, né? A partir, enfim, ampliação, estabelecimento, ampliação do SUS, depois, né, mais adiante o SUAS, né? Esses espaços, então, públicos, né, esses serviços de Estado, né, passam a abrir concurso, né, e entra um forte contingente de psicólogos de orientação lacaniana, né, ou de orientação psicanalítica em geral. Então, Hospital São Pedro, na assistência social direto, né, nos CRAS, nos CREAS, né, que vai também fazendo, né, um certo giro, né, de escuta, né, do sofrimento psíquico, de entender as determinações, né, sociais e
e de contingências de vida dos sujeitos, onde, né, é preciso pensar as narrativas que ali o sujeito vai, né? Então, retira um pouco desse lugar né, do sujeito que acessa esses serviços públicos, né, seja no campo da saúde mental, seja no campo da assistência, né, retira como um sujeito desprovido, né, de um discurso, ou alguém que estabelece com o Estado uma relação só né, na condição de privação de receber benefícios, né, e se colocam, então, psicanalistas nessa linha de frente, tanto num campo também na educação, né, a escutar esses sujeitos, né. Eu acho que a Ana Cristina Figueiredo tem, né, um livro belíssimo sobre, né, como é vastas confusões, atendimentos imperfeitos, né, onde ela conta essa história da entrada dos psicanalistas e aí, né, que faz, né, nesses serviços. Então, acho que aí sim, eu acho que ganha uma força bem importante, assim, de discussão também que reverbera nas instituições psicanalíticas esses espaços, então, de discutir a prática clínica, né, na saúde coletiva, né? Bom, há que se pensar como é escutar o sujeito da assistência social no abrigo, né? Como é que é a abordagem de rua na equipe que, né, que está lá e que pauta a sua clínica pela psicanálise, né? Então, eu acho que foi uma contribuição assim muito importante essa entrada, né, desses profissionais para que isso reverberasse na instituição psicanalítica como um todo. Por exemplo, a experiência da Casa dos Cataventos, né, eu fui chamada em duas instituições, uma é SPPA, e a outra, uma muito alinhada, assim, com um modelo mais IPIsta. E aí, quando eu fui lá conversar e contar, enfim, fazer a minha fala, eu descobri que, bom, a SPPA tem, né, um campo ali de psicanalistas que trabalham nesse viés aí de escuta das professoras da rede pública do Estado em sofrimento. Alguns fazem grupos, alguns escutam individualmente, enfim, que é um trabalho de intervenção no social, que é IPA, né? Então, acho que essa experiência, ela volta não, ela chega na instituição psicanalítica meio que, né, batendo na porta de, olha aqui, ó, né? Tem aí, o que é isso, né? Dizer, não existe só essa psicanálise de consultório a valores que grande parte da população não consegue dar conta, né? Não, interessantíssimo. A gente também está atento a isso, né? O Jorge, em uma conversa nossa, ele lembrou do trabalho de uma psicanalista daqui de São Paulo que era ligada à IPA, que é a Melanie Farkas, quer dizer, tem, né? Inclusive dentro da IPA, isso precisa aparecer, precisa costurar, né? Para se tornar visível, né? Senão não fica difícil mesmo de detectar, né? Não, interessantíssimo, assim. Você colocou um ponto que também é muito caro para a gente, que é o SUS em 88, né? Como ele inspira e acaba penetrando mesmo, né? Na instituição, nas instituições psicanalíticas, seja a IPA, sejam outras, né? Que vão pegando esse compromisso. E aí eu ia te fazer uma última pergunta, Ana, que a gente está fazendo para todo mundo, né? Que é como você entende, o que você entende por uma clínica pública de psicanálise. Pedir para você contar, naturalmente, da Casa dos Cataventos, né? Que, enfim, estamos interessadíssimos aí. Conheço um tanto, já ouvi a Sandra, ela teve aqui em São Paulo no ano passado, contou, por outros colegas gaúchos eu também tenho notícias, mas conta para a gente um pouco da experiência da Casa dos Cataventos e o que você entende por uma clínica pública de psicanálise. Assim, de estar armando uma definição e estamos recolhendo todas as contribuições para montar a nossa definição de clínica pública de psicanálise.
Pois é, eu fico pensando assim, né? Eu estou no início da leitura do livro, né, do Anton, mas o que eu tendo a pensar, né, me vem muito em seguida, quando eu penso clínica pública, me vem a questão da psicanálise na polis, né? Uma forma, né, da psicanálise se colocar, né, de forma a que, seja pelo Estado ou seja por instituições, né, a prática desses psicanalistas seja subsidiada, né, para que as pessoas tenham acesso, né? Então, eu tendo a pensar que bom, agora com a pandemia, eu acho que isso, né, talvez isso aí, esse debate, depois ele, né, vai se constituir talvez com uma maior intensidade, porque as instituições foram, né, para a mídia oferecer, né, pelo menos aqui, assim, oferecer espaço de escuta online, enfim. E os efeitos da pandemia vão vir, né? Os efeitos psíquicos. Acho que a gente vai ter que pensar muito, né, na clínica pública, porque vamos sair, eu acho que bem maus, né, dessa, assim. Mas eu penso isso, assim, ou, né, ou esses espaços tradicionalmente sustentados ou mantidos, né, pelo Estado, seja na saúde, seja na assistência, na educação, né, tradicionalmente, enfim, definido por aí, mas também esses outros espaços que podem, né, ou que devem ter algum tipo de subsídio de instituições privadas, enfim, de alguma forma, para que lá na linha de frente, né, o psicanalista possa, bem, fazer a escuta e dar acesso, né, a que as pessoas possam procurar, inclusive gratuitamente, né, sobretudo gratuitamente. Então, as nossas experiências com as universidades, todas elas têm uma clínica, né, junto, então que também já trabalha nessa lógica de uma clínica pública, né? Eu penso por aí, assim, né? Não associo imediatamente a algo que é estatal, né? Mas sim algo que dá acesso a esse sujeito que está na cidade, né? E quer falar, né? Eu me lembro de um trecho. Agora eu estava falando isso, me lembrei de um trecho do livro Vastas Confusões, da Ana Cristina Figueiredo. Ela conta lá pelas tantas, mais para o fim do livro, eu acho, ela conta um trecho assim, que era um, era um CAPS, eu não sei se era um CRAS, acho que um CAPS, não é, a Ana trabalha mais com a saúde mental. No interior de São Paulo, me parece, e chega a cavalo, um peão assim, de campo, né? E desce do cavalo, chega e diz que ele quer conversar com uma psicóloga, com alguém. E ele diz, doutora, eu quero falar porque o meu passado está voltando para minha cabeça, eu tenho sonhos e eu sei que não tem remédio para isso. Eu sei que eu preciso falar. Então, eu acho que isso é clínica pública, é apostar que o sujeito, ele não sabe o que vai fazer num consultório, ele vai chegar na frente de um psicanalista, ele não sabe o que ele... Não, né? Ele sabe sim que a escuta, né, tem uma função, assim. Não, que ótima cena, muito bonita mesmo, assim, muito sensível, né? É. A Ana Cristina, enfim, ela está cotada para as próximas aí na lista, acho que depois de você ter lembrado desse livro dela e acho que tantas outras contribuições que ela deu, acho que ela vai Sim, se tornar uma presença obrigatória aqui nas sim. nossas próximas conversas. E
Você, por favor, conta um pouco da Casa dos Cataventos. Então, a Casa dos Cataventos, eu propus como projeto, eu conhecia o projeto da Casa da Árvore, né? Que é uma estrutura doutor, enfim, baseado nas Maisons Vertes, né, da França. E então, quando eu entrei na URGS, eu propus como um projeto de extensão, num primeiro momento, né, qual era a ideia, né? E foi a ideia que a gente manteve o tempo todo. Uma equipe, né, de psicanalistas, sobretudo, o que pautava a nossa escuta das crianças era, né, sempre foi a psicanálise, num espaço dentro de uma vila, bem aos moldes da Casa da Árvore, no Rio de Janeiro. Nós fomos, antes de implantar a nossa, a gente esteve no Rio, visitamos todas as casas, né, do Rio, a Lully, enfim. Então, é no miolo de uma vila, aqui de Porto Alegre, né, uma casa que pertence à Associação de Moradores daquela vila. Eles são a maioria, as famílias são a maioria recicladores, recolhem lixo, papel, né, na cidade e vendem, reciclam. A usina de reciclagem deles é muito pequena ali, então eles mais vendem, né, para sobreviver. Então, nesse espaço, em alguns dias da semana, se acolhe crianças, né, de bem pequenininhas, 0 a 10 anos, para brincar, conversar, contar história, tem uns dias de contação de histórias, né? Tem, enfim, um espaço de brincar, aqueles que querem ir para um canto conversar a respeito de alguma situação, né? A ideia inicial é que as mães pudessem estar junto e, né, falando da vida, do jeito que a vida é e como é que se cuida dos filhos e tal, né? Em alguns momentos a gente conseguiu isso, em outros não, quer dizer, a prevalência é das crianças. Estamos num momento de interrupção do projeto naquele território. Quando nós estávamos garimpando para onde nós iríamos, veio a pandemia, porque houve toda uma situação com o tráfico, imbricou demais a relação da Associação de Moradores com o tráfico, a presidência, né, da associação naquele período, e foi a proteção que a gente sempre tinha da Associação de Moradores para o trabalho fluir regularmente, passamos a não ter. E fomos fomos enfrentando situações em que as nossas estagiárias começaram a ser assediadas pelo tráfico, né? E toda uma situação, enfim, que fez com que nós ficamos lá 9 anos neste território. E, bem, a gente entendeu que agora a gente gostaria de trabalhar com a mesma proposta de acolhimento, enfim, né? Mas talvez mais enlaçado com a rede de assistência ou da saúde, né? Que a gente possa, enfim, esse novo modelo a gente ainda está em construção. Então, o trabalho diretamente no campo, bom, ele seria interrompido agora, logicamente, pela pandemia, mas um pouco antes ele foi interrompido, né? Mas a ideia, então, é esse, né, acesso a um espaço de escuta. É muito bonito, né, o trabalho. Desafiador. Super. Desafiador. Né? Como todos esses, né, que estão se propondo a ir para a praça, escutar, né, a ir para essa relação transferencial, onde também do lado do analista, né, há uma fragilidade ali que se apresenta, né, há algo que também lhe atravessa, né, dessa situação nova que não é, né, o consultório, né. Fico feliz de você ter falado lá no começo, né, aproveitar esse momento para reaquecer a história da sua pesquisa, né? Nossa, veio em ótimo momento.
traga a sua pesquisa. Queria ler o texto inteiro em algum momento. Porque eu pensei assim, eu tenho que fazer um projeto para aposentadoria, né? Além do consultório, claro, a minha participação na POA, enfim, mas eu tenho que fazer um projeto para minha aposentadoria, né? Não é assim ficar agora, né? E bem, eu pensei, bom, eu já vinha começando a reler a minha tese, né? Já pensando assim que eu vou... E olha só, a minha última mestranda, né, a última que entrou na seleção passada, ela vai trabalhar com história. Então, eu vou encerrar esse, né, ciclo no mestrado com uma... Porque as outras estudaram a experiência da casa, né? E esta vai estudar justamente a experiência de São Leopoldo com os carusianos, o curso de psicologia da Unicinos, né? Então ela vai tomar, ela mora naquela região, então ela vai estudar um pouco ali aquelas condições de implantação da psicanálise naquele município, né, que é aqui do lado. Uhum. Que legal, que legal. Então a história tá de novo, né, animando a minha vida. E eu me animo junto. Só posso ficar animado. Obrigado, Ana. Obrigado. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.